Olá, quero no Dia das Mulheres dar um recado para as minhas alunas e para os meus alunos também, porque eu acho que as lutas das mulheres contra a desigualdade de direitos, contra as violências que são específicas das mulheres, são lutas que podem beneficiar os homens, porque na minha visão, né, como pessoa, essa violência que oprime as mulheres historicamente, ela não é um benefício para nós homens. Quando um homem pratica uma violência contra uma mulher, ele está aceitando um papel cruel, um papel de desamor, que ele é proposto por um modelo mental, por um modelo de relações, e é um modelo muito profundo, né? Porque molda a sexualidade das pessoas, que é um fenômeno muito profundo e muito poderoso, né, dentro da vida das pessoas. E então essa parte que tem esse envolvimento central com a expressão do amor é condicionada por papéis sociais que são memórias de outros tempos. Então eu acho muito bom se avançar a luta das mulheres, porque se libertando de sofrerem situações de opressão, de violência, vão libertar os homens também desse papel de opressor, alguém violento com a pessoa que ama, né? É, eu consegui não ser esse tipo de homem em termos, né, de ter uma relação violenta, eu espero, ao longo da minha vida, porque nunca me serviu esse papel. Então eu desejo às mulheres que tenham coragem e sigam vivendo com alegria essa luta que é a vida, porque viver é lutar para melhorar as coisas, para dar uma ajuda para alguém, para ganhar a vida, para cuidar dos filhos. E aí eu faço uma ponte com esse tema do Dia da Mulher, porque nós vamos falar de análise socioeconômica em gestão ambiental num país chamado Brasil. Então é claro que daqui a pouco eu vou falar de indicadores, né, números que são signos que são usados para discutir qual é a realidade socioeconômica de um lugar ou de um país. Então as pessoas falam o tempo inteiro PIB, Produto Interno Bruto, mortalidade infantil, é um determinado número de crianças que morre dentro de um número de referência, ou seja, é uma quantidade por um certo número de nascidas vivas. Bom, mas é um índice, as pessoas do campo da saúde humana, da saúde pública, você fala o índice, você só fala 13,5 ou, né, você fala um índice, mas todo mundo sabe que é por 1.000, que é por 10.000, que é por 100.000, né? É, então, são criadas grandezas que estão dentro de um campo específico, né, da estatística. E aí tem bioestatística, tem estatística vital, tem a estatística geral, os dados que aparecem no censo que é feito de tanto em tanto, que abrangem toda a população, né? Então é censitário, é uma coisa que abrange todo mundo. Mas o problema desses indicadores é que se a gente só enxerga os indicadores, a gente
pode perder de vista do que esses indicadores falam. Qual é a realidade da população? E no nosso caso aqui, o que nos interessa é qual é a realidade da população na sua relação com o meio ambiente, né? Porque nós estamos falando de fundamentos socioeconômicos para a gestão ambiental. Então, eu acho que pode ser interessante falar para vocês um pouco mais da nossa realidade, da nossa estrutura social e em cima disso, dos parâmetros socioeconômicos, né? Se as pessoas, por exemplo, têm renda suficiente para se alimentar bem, se elas têm uma casa que as protege, que é segura, que é salubre, né? Oferece um ambiente que não adoece as pessoas, o bairro, o modo de vida, como é que a pessoa se desloca todo dia, né? Porque tudo isso são as condições de vida da população. E aí então surge essa ponte com aquela fala inicial sobre o Dia da Mulher, porque assim como a gente pode falar do Dia da Mulher em qualquer parte do mundo, mas no Brasil é interessante falar da mulher brasileira, e aí vamos falar da mulher dentro de um quadro de profunda desigualdade social, né? Em cima de uma história que eu pedi para vocês assistirem o documentário O Povo Brasileiro, uma história que é uma história que tem uma matriz violenta nas relações sociais e especialmente nas relações de sexo, de gênero, né? Na medida em que o povoamento do Brasil, a partir da conquista do território pelos portugueses, é um povoamento feito na base de uma apropriação das mulheres indígenas e escravas negras trazidas da África pelos homens vinculados à coroa portuguesa, que recebiam a tarefa de tirar riquezas da terra e por isso recebiam o domínio da terra. E para tirar riquezas, eles deviam fazer filhos nas Índias e nas escravas para multiplicar a mão de obra, além de botar para trabalhar os escravos homens, índios e negros depois, né? Negros trazidos da África. Porque como vocês viram o Darcy Ribeiro falando, o índio para escravo não servia muito, porque estava ali, ele estava desmatando, né, para plantar cana-de-açúcar ou depois outro produto, estava perto do mato, o mato era a casa dele, então ele saía para o mato, ninguém achava. É, ele era ele era o povo da terra, o índio, né? Bom, então essa é a nossa base histórica. E por essa base histórica, a gente vai evoluindo historicamente, não dá aqui para contar toda a história do Brasil, mas essa herança maldita da relação violenta da escravidão, que é a relação que dura, numa história de 500 anos, dura 300 anos de escravidão, né? Pelo menos. Então, ou mais um pouco. É uma, isso é algo que fica muito enraizado nos comportamentos e também naquilo que se acha certo e errado, e em função disso, no projeto de sociedade. E a gente então está construindo uma sociedade que, por enquanto, tem a marca da desigualdade. Então, nós não podemos nos esquecer disso. Muito bem. É, vocês vão ver. Então, a nossa base geral é uma história de desigualdade. E o tempo atual, que a gente costuma chamar de moderno, é um tempo onde as coisas mudam. Todo mundo hoje tem o sonho de, né? A maior parte das pessoas um sonho de consumo. Se imagina uma pessoa que tem acesso a tudo que é divulgado na televisão, anda na rua, vê as vitrines,
gente de carro, dá a impressão de que a gente pode tocar todas as coisas e acessar todas elas, né? Mas existem padrões de consumo muito diferentes na sociedade brasileira, porque existem grandes diferenças de renda, né? De um modo geral, a distribuição da renda no país tem uma quantidade menor de pessoas que detêm muita riqueza e tem uma grande quantidade de pessoas que detêm muito pouca riqueza, né? Então, o assalariado brasileiro, ele ganha comparativamente, né? Pouco. E tem também muita gente que não é assalariado, mas muita gente, cada vez mais, e com a pandemia isso se agravou mais pelo desmonte da economia. Então, muita gente que fica flutuando conforme consegue inventar um jeito de ganhar a vida. Tem hora que está com uma renda boa, tem hora que acaba, por alguma razão, a sua a temporada, digamos, em que trabalha, o ritmo se quebra. Os artistas, por exemplo, estão vivendo, não só os artistas, mas todo mundo que trabalha com arte. Tem o artista que é o cara que aparece na novela, mas tem iluminador, tem pessoa que filma, gente que fornece a comida, né? Tem um monte de gente que trabalha que aí para com a crise e fica alguns marginalizados, outros se virando mal. É, muito bem. Eu tinha pensado em falar para vocês, focar muito hoje na questão do consumo. Por quê? Primeiro, existe uma mudança importante na distribuição da população brasileira entre meio rural e meio urbano. Eu já comentei isso aqui, né? Na segunda metade do século XX, você tem é muito forte a migração do meio rural para o meio urbano. Eu não vou entrar muito na discussão das causas disso, mas é um movimento que existe. O rebatimento disso nas análises socioeconômicas é importante, por quê? Porque além da população crescer em tamanho, mas o fato da população estar mais reunida no meio urbano faz com que uma proporção maior da população brasileira acabe ficando exposta a um modo de vida que tem um certo padrão de consumo. Isso faz com que muita gente que vem de outras regiões do meio rural, por exemplo, do Nordeste, escapando da seca, e que chega numa grande cidade, a pessoa vai se sentir meio marginalizada. Antes ela era pobre onde ela vivia, mas era uma vida mais semelhante às pessoas do lugar. Quando ela chega na cidade, ela vai ter contato mais direto com a sociedade de consumo. Às vezes a pessoa vai morar numa favela próxima de um bairro rico, né, de um condomínio de elite. Então, a vitrine do consumo está próxima. Então, é importante lembrar que quando a gente faz um mapa da população de um município e fala pessoas da área rural, pessoas da área urbana, nós também estamos falando, muito provavelmente, de mundos culturais bastante diferentes, ou podem ser diferentes, e hábitos de consumo diferentes. Essa questão da desigualdade deve fazer a gente entender uma ideia que é muito importante quando a gente fala de meio ambiente, gestão ambiental no Brasil. O Brasil é uma sociedade que tem os males ambientais do subconsumo e os males ambientais do superconsumo. O superconsumo, bom, é gente que compra de tudo, né? Não tem uma limitação de renda,
porque existe uma grande concentração da riqueza geral gerada pela economia, né, em grupos que são relativamente pequenos. E esses grupos acabam sendo os grandes consumidores de recursos naturais, de energia, de água e de bens de consumo, né? A maioria que tem uma renda baixa, que luta para, que ou ganha para viver ou luta para sobreviver, uma parte dessa grande maioria está consumindo menos do que deveria dos recursos da natureza, da sociedade, para ter uma vida ecologicamente equilibrada. Isso é importante a gente entender. A sociedade brasileira tem as duas situações. Tem gente, portanto, que compra e utiliza muito mais do que precisa, e ali tem um grande desperdício de muito de energia, de recursos naturais, né? Aqui tem aqui tira muito da natureza recursos, muito mais do que seria razoável do ponto de vista do equilíbrio ecológico. E tem esse contingente enorme de pessoas que, na soma, também consomem bastante da natureza, claro, porque são muitos. Mas cada um, para um número considerável, está consumindo menos do que seria necessário do ponto de vista da ecologia dessas pessoas. O que significa isso? Eu, Você pode apresentar de várias maneiras as necessidades da ecologia humana, um ser humano, o que ele precisa ecologicamente. Eu vou falar isso usando duas referências. Uma é a Constituição Brasileira, a qual eu sempre lembro aqui, né? Que é um direito, é o artigo 225, é um direito do cidadão ele estar num ambiente sadio, equilibrado ecologicamente, né? E associa a isso o dever de todos de cuidar do meio ambiente. Então, essa é uma definição jurídica, mas é uma definição que leva em conta as necessidades da ecologia humana. Por isso se estabelece esse direito e esses deveres. A outra forma de falar da ecologia humana é lembrar a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que foi promulgada pela Organização das Nações Unidas um pouco depois do fim da Segunda Guerra Mundial, quando se criou o embrião da Organização das Nações Unidas, que serve para trabalhar pela paz entre os homens. E ali se fez uma declaração dos direitos universais, portanto, a humanidade reconheceu aquilo como um direito de cada pessoa em cada canto do mundo. Então, aquilo é a base do que significa, do que a humanidade entendeu como a dignidade do ser humano. E ali você vai ver, então, que tem o direito a uma moradia segura e saudável, a trabalhar, a se sustentar pelo trabalho, a ter educação, acesso à educação para todos. Enfim, tem uma série, né, de viver sem opressão. Ali tem uma série de direitos básicos é, que são uma maneira, é, em termos de cidadania, você está também reconhecendo o básico que um ser humano precisa para ser um ser humano tratado dignamente, para ser viver dignamente. Uma outra referência fundamental para a gente é o conceito do desenvolvimento sustentável que está no segundo capítulo do livro Nosso Futuro Comum. Vocês podem achar na internet, tem publicado para acesso gratuito esse texto. No segundo capítulo está a definição de desenvolvimento sustentável. É o capítulo inteiro, gente. Em geral, as pessoas citam a primeira frase desse capítulo.
Aquela coisa é quando a gente atende as necessidades atuais sem deixar comprometido o atendimento das necessidades das gerações futuras. Mas isso é apenas a primeira frase do capítulo. É que as pessoas têm preguiça de ler. Vale a pena ler, porque aí você vê que está tudo bem explicado ali. E uma ideia que vem logo junto com essa primeira frase é: as necessidades básicas de todos os seres humanos precisam ser atendidas e não estão sendo atendidas hoje. Então, o atendimento às necessidades humanas, que é uma dimensão fundamental do desenvolvimento, que precisa ser repensado, reorientado para respeitar os limites de sustentação dos recursos da natureza, da capacidade da natureza para fornecer recursos e também para tratar, digamos, para metabolizar os rejeitos, os restos que os seres humanos produzem todos os dias com a vida, com a transformação das coisas. Para ser então sustentável o desenvolvimento, você tem que se pautar por algumas dimensões básicas. E uma delas é: a gente precisa atender às necessidades básicas de toda a população. Hoje o desenvolvimento não atende. Então, no caso do Brasil, o desenvolvimento ele agride muito a natureza. Nosso desenvolvimento, nós podemos dizer que nós vivemos uma crise ambiental no nosso país. Cada país tem seus problemas. A crise ambiental brasileira ela tem algumas características. Uma delas é que a gente ultrapassa os limites da natureza, mas tem muita gente no Brasil que não tem o mínimo que precisa para viver com dignidade. Então, a vulnerabilidade socioambiental, a vulnerabilidade, ou seja, a desproteção diante do risco, é maior também para essas camadas mais pobres da população, porque elas não têm o mínimo necessário para que elas estejam, por exemplo, protegidas da contaminação em massa quando surge uma epidemia. Tem lugares que as pessoas não têm água corrente, água limpa na sua casa. Então, no momento em que é fundamental todo mundo lavar as mãos quando chega em casa, será que vai ter água limpa para lavar as mãos? Né? E o transporte? Puxa, é super apinhado, super gente grudada um no outro. É por essa mesma razão que as mulheres também, né? Olha aí a pauta de um dia da mulher no Brasil, né? O esfrega no transporte coletivo, né? Às vezes num nível criminoso, né? Porque eu quero dizer, existe o esfrega de uma pessoa com a outra sem querer ou porque não tem jeito. A pessoa tem que descer, vai passar e já fica todo mundo fazendo cara feia, mesmo que você esteja, não tem como não encostar nos outros, é horrível, né? É, enfim, né? O saneamento não tem o transporte é, que possa ser operado de modo a não obrigar a pessoa a ficar exposta à contaminação, né? Então, aí todo o perfil epidemiológico vai se desenhar junto com esse perfil socioeconômico, né? Aí você começa a chegar no tipo de pessoa, no tipo de brasileiro e de brasileira que vai ficar mais doente de algumas doenças, né? A doença de diarreia, por exemplo, ataca muito as crianças nos lugares que não tem saneamento básico.
Então, para encerrar essa conversa de hoje, para amarrar uma primeira ideia sobre o estudo da vulnerabilidade socioambiental, eu acho que é fundamental que a gente consiga relacionar os indicadores que nós vamos falar daqui a pouco, né? Tamanho da família, idade das pessoas, diferença de gênero, cor, renda. Bom, como é que esses números me dão um retrato da realidade socioambiental e, dentro disso, da vulnerabilidade das pessoas? Quais são os riscos ambientais que tem nesse ambiente e como as condições de vida dessa gente se relacionam com as condições ambientais, de modo que, ao olhar esse retrato através de números, de indicadores, eu consiga fazer alguma relação dessa, dessa imagem da realidade que os números me trazem, para eu então poder fazer uma leitura da relação dessa população com as condições gerais do ambiente, porque a análise socioeconômica ela está, ela é um trabalho a serviço de se montar, por exemplo, um estudo de impacto ambiental de um projeto, um, um plano de ação sobre, por exemplo, uma grande mudança que pode ter uma estrada, entra no impacto ambiental de certa forma, é, o plano da bacia hidrográfica, né? Um plano de controle da poluição que eu quero fazer, enfim. E o planejamento da cidade em geral, né? Então, estou procurando então aproximar vocês do sentido da análise socioeconômica e, ao mesmo tempo, ao falar da realidade da crise ambiental brasileira e, dentro dela, dessa questão da desigualdade, desigualdade socioambiental, que, portanto, também é uma desigualdade na vulnerabilidade socioambiental. Então, para frente, a gente vai ver, vai continuar nesse caminho, e aí eu vou trazer um pouco exemplos desses indicadores e passar algum texto para vocês verem o uso que é feito, qual é a linguagem. Tem um jargão que é bastante cifrado nessas análises socioeconômicas, mas que eu espero ajudar vocês a se familiarizar com isso. Muito obrigado, até a próxima.